Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença. Te damos graças pela vida, por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que vamos estudar a Tua palavra. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, ajudando-nos a aceitar a Tua palavra, vivê-la na prática em nossa vida. E queiras, Pai, abençoar todos os que estudam conosco. Todos têm necessidades, problemas, dificuldades. Muitos nos escrevem pedindo orações, expondo os seus problemas. Tu conheces cada um. Nós temos orado em particular por essas pessoas, tu sabes. Ó Pai, neste momento que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada mente, em cada coração que nos escreve pedindo orações, dando a certeza de que Tu estás com eles e que estás trabalhando para a solução dos problemas. Pedimos que abençoes especialmente Leonor Maia, Albino, Mônica Soares, Tia Marta, Sandra Marques, Sônia Rocha, que pede especialmente por Silene e Júlio, que perderam a mãe recentemente, que sejam confortados por Ti. Abençoe Josias Rodrigues, Severina Souza Lima e os filhos, e todos os demais, Pai. Nós confiamos em Ti e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Daremos continuidade ao nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre a mensagem da cruz que o apóstolo Paulo passou a pregar lá em Corinto, porque em Atenas, como nós estudamos semana passada, Paulo ele usou muito a ciência, usou a lógica, usou a filosofia, mas ele colheu poucos frutos desta sua pregação lá em Atenas. Poucos creram e aceitaram. Agora em Corinto ele muda então a sua forma de abordar a mensagem. Agora ele começa a trabalhar em Corinto, procurando trazer as pessoas diretamente para Jesus e esse crucificado. E Paulo decidiu evitar discussões, ele decidiu evitar argumentos elaborados e se propôs então a nada saber entre os coríntios senão a Jesus Cristo e este crucificado. Como eu já disse para vocês na semana passada, falei ontem, nós temos ouvido poucas pregações a respeito da cruz de Jesus. Quando nós nos convertemos, quando nós, alguns anos atrás, algumas décadas, a gente ouvia muito essas mensagens de salvação através da cruz. Os hinos cantados falavam da cruz e o Espírito Santo movia o coração das pessoas e elas se rendiam, elas choravam e elas se entregavam a Jesus. E hoje nós não temos ouvido muito essas mensagens. O que você diz a esse respeito? Você concorda comigo ou não? Você tem ouvido muitas mensagens a respeito da cruz, a salvação, o perdão dos pecados? Antigamente nós ouvíamos as pessoas falar sobre os pecados que nós vivemos e cometemos, mas hoje em dia não se fala mais sobre os pecados que as pessoas cometem. Está tudo muito bem, isso é normal, todo mundo comete, todo mundo faz isso, e não se fala que nós precisamos de uma conversão, uma transformação, um arrependimento e o abandono do pecado. E você pode comentar aí nos comentários do canal Hora Tranquila, no estudo de hoje, dizendo se você tem ouvido muitas mensagens sobre cruz e também sobre o pecado, que o apóstolo Paulo tanto falou, que tão de perto nos assedia. O pecado ele está ao nosso derredor. A Bíblia mesmo fala que o inimigo, o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E isso é o quê? As provações e tentações que ele nos coloca diante de nós, nos tentando para pecar, para nos desviar do foco que é Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós tivermos comunhão com Deus todos os dias, buscarmos ouvir a voz de Deus, estudarmos a Bíblia, orar, nós não cairemos fácil nas garras do inimigo. Mas se nós somos cristãos e não temos estudo diário da Bíblia, se nós não temos comunhão com Deus, se nós não o buscamos a cada momento em oração, nós cairemos. Então nós precisamos, irmãos, nos voltar para Jesus. É hoje. Hoje é o dia que nós precisamos tomar essa decisão, estar buscando a presença de Jesus e o poder de Deus para sermos vencedores
nessa luta que nós travamos aqui neste mundo. Então Paulo, aqui conforme nós falamos ontem para vocês, ele contrasta a loucura humana com a sabedoria divina. A loucura humana é a mensagem da cruz para aqueles que perecem, a loucura humana. Agora, temos também aqui o poder de Deus, que é a pregação do Evangelho. Então, Paulo ele faz esse contraste. Eu quero ler com vocês alguns versos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós estamos estudando aqui com vocês essa semana. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 20, Paulo diz assim: diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo para ser loucura. Verso 21. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Agora no verso 23, 1 Coríntios 1, 23, Paulo então escreve: assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Verso 25, Paulo ele continua: pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E no verso 27, 1 Coríntios 1, 27, Paulo disse: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Vejam, aqui tudo isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 20, 21, 23, 25, 27, foi os versos que eu li para vocês. Então aqui nós vemos Paulo falando que para aqueles que perecem, a cruz é loucura. Como que pode uma cruz, o sacrifício que foi feito na cruz, salvar alguém? Isso é loucura. E para os judeus, eles não criam e não aceitavam. E ainda muitos dos judeus não aceitam a crucificação de Jesus como o meio de nossa salvação, porque os judeus, eles dizem que Moisés, lá em Deuteronômio, escreveu que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus foi pendurado no madeiro, mas Jesus ele se fez maldição por nós. Jesus ele não cometeu pecado. Jesus é o único perfeito que existiu neste mundo e jamais existirá outra pessoa, outro ser perfeito como foi Jesus. E não é porque ele era Deus, não, é porque ele, em sua humanidade, ele venceu a provação, venceu a tentação. E por que Jesus venceu? Porque ele tinha comunhão com o Pai diariamente, estudando, testemunhando, curando, pregando, ensinando, salvando e também orando. Jesus ele tinha uma vida de oração. Todo o poder que Jesus realizou, milagres, curas aqui neste mundo, foi através do poder da oração. Então, se nós quisermos ser vencedores, quisermos ter poder também em nossa vida, nós precisamos ter uma vida de oração. Eu gostaria até de perguntar quantos de vocês têm calo nos joelhos? Quantos têm orado de joelhos todos os dias, buscado a presença de Deus? Não é somente uma oração de 1 minuto, 2, não. Uma oração mais longa que abre o coração a Deus e fala com Deus o que está passando, a sua necessidade, a sua fé que você tem no poder de Deus. Então isso faz com que nós criemos calos nos joelhos. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vida de oração. Agora, se você vê um cristão que não tem nenhuma marca no joelho de passar tempos todos os dias em oração, essa pessoa ela não vai poder ter força e poder para vencer as provações e tentações. Jesus ele venceu porque ele era uma pessoa de oração e venceu na sua humanidade. Porque Jesus ele era 100% homem, ser humano, e era 100% Deus. E foi na humanidade que Jesus venceu. Então, os judeus eles não aceitam Jesus como Messias porque Jesus foi pendurado no madeiro. E então, a Bíblia diz em Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e eles não aceitam. Mas se nós formos à Bíblia, se os judeus estudassem as profecias do Antigo Testamento, que falavam a respeito do Messias, o servo sofredor,
a maioria dos judeus iria aceitar a Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele creu, depois que ele teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, e ele foi para a Arábia e lá permaneceu 3 anos estudando a Bíblia, as profecias, ele foi se aperfeiçoar no conhecimento de Jesus, o poder de Deus e a vitória que Jesus obteve e que Jesus realmente era o Messias, o prometido. E então, depois que o apóstolo Paulo estava preparado, certo de que as profecias se cumpriram em Jesus, ele saiu pregando e milhões e milhões de pessoas aceitaram a mensagem que Paulo pregava, porque ele pregava com poder, ele sabia o que estava falando. E nós também precisamos, irmãos, ter poder em pregar a palavra de Deus, mas para isso nós precisamos estudar, nós precisamos dedicar tempo buscando na palavra de Deus aquilo que Deus tem para nos falar e para transmitirmos a outras pessoas. Quando Paulo então fala aqui, loucura para os que perecem, eu comentei um pouquinho ontem com vocês, mas eu vou repetir agora novamente. Paulo, ele não se refere apenas à falta de sabedoria, de intelecto da pessoa, né? Loucura, a pessoa está doida, está fora de si, não era isso. O que Paulo estava falando aqui era o comportamento, o pensamento moralmente distorcido das pessoas, era a ausência de discernimento até a rebelião contra Deus. Então, isso explica por que Paulo falou tanto a respeito do tema ao longo desta carta de 1 Coríntios. Vejam, irmãos, Paulo não estava falando que a pessoa estava fora de si, doida, sem intelecto, não. Ele estava falando das pessoas ouvirem e verem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, e as pessoas viam e sentiam isso, mas não aceitavam. Zombavam de Paulo, ridicularizavam, assim como hoje também as pessoas estão zombando daqueles que creem na palavra de Deus, daqueles que procuram viver a palavra de Deus em sua vida. Hoje nós somos ridicularizados pelas pessoas. Eles dizem, mesmo cristãos dizem, que o que está escrito aqui, a maioria já não tem mais validade porque era para o povo antigo, não é para hoje. Hoje nós estamos vivendo um novo cristianismo, hoje nós estamos vivendo uma era em que tudo evoluiu, tudo mudou e que muitas coisas na Bíblia também já precisa ser mudada. Mas o que Jesus disse? Que não cairá um jota ou um tio sem que tudo se cumpra. A palavra de Deus ela é eterna, ela não muda. E isso nós precisamos ter em mente. Por quê? Porque quando lemos a Bíblia, é tudo tão simples para nós entendermos. E as pessoas querem explicar, que explique todas as coisas, eles querem ter a razão, o porquê isso aconteceu, o porquê é assim. Nós precisamos, irmãos, aceitar a Bíblia, a palavra de Deus, pela fé. Não é provar cientificamente, não é provar coisas que nós só aceitamos pela fé, porque a fé, ela é a base para a nossa salvação, é nós crermos que a Bíblia é o poder de Deus também, ela é a palavra de Deus. Então Paulo, ele falava que a mensagem da cruz, para aqueles que perecem, para os pagãos, ela é loucura, e para muitos judeus, a mensagem da cruz parecia ainda pior, porque que judeu iria imaginar um Messias sendo executado por Roma, morto na cruz? Que Messias seria esse que os judeus então iriam crer? O Messias ele deveria derrotar os romanos e não ser crucificado por eles. Esse era o pensamento dos judeus daquela época e de muitos judeus hoje. O Messias ele não deveria ter se deixado crucificar, mas Jesus ele mesmo disse, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus já sabia que ele ia morrer uma morte de cruz. Irmãos, que nós possamos dar ouvidos ao Espírito Santo, abrir o nosso coração e viver essa mensagem de salvação que está aqui na Bíblia e que possamos ter a certeza de que estamos caminhando com Jesus e que breve estaremos com Ele nos céus. Que Deus nos abençoe.